Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do GNC, Gestão em Negócio e Conjuntura, um programa aqui da Escola de Gestão e Negócio, em parceria com a Escola Criativa, trazendo temas da atualidade do mundo dos negócios, da economia, para compartilhar com você. E hoje nós temos aqui a presença, então, do nosso já frequente convidado, o professor Lúcio Freitas. Professor, obrigado por estar conosco aqui. E também o Lucas, né, estudante do curso de Economia também, do 5º período. Seja bem-vindo, Lucas, uma grande satisfação tê-lo aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse tarifaço, né, que foi anunciado recentemente, mais exatamente no comecinho de abril, pelo presidente americano Donald Trump. Não apenas para o Brasil, mas para vários países do mundo. Então nós vamos hoje aqui bater um papo sobre isso, repercutir um pouco esse assunto, entender o que significa esse tarifaço e de que maneira ele vai impactar no Brasil e quais podem ser aí os desdobramentos desse evento. Professor Lúcio, primeiro acho que para a gente começar a nossa conversa aqui, valeria a pena falar um pouco o que é e qual a motivação desse tarifaço. Certo. Bom, vamos lá, Valdir. Primeiro, prazer estar aqui de novo e quantas vezes você me chamar eu venho, tá? Será convidado. O tarifaço. O tarifaço faz parte de uma política norte-americana que quer se recolocar, se reinserir de maneira diferente no cenário global, né? Depois, vou me estender um pouquinho aqui, mas é rápido. Depois do pós-guerra, os americanos eram a principal potência industrial e a partir dali eles impuseram uma agenda de desregulamentação, de liberalização dos mercados. Nessa agenda, muitos países avançaram, em particular a China avançou bastante. E agora eles resolveram melar o jogo. Falaram, não, peraí, a China cresceu demais e... É o que o Chang chama de chutar a escada, né? Exatamente. E aí agora eles querem inverter a história. Então ele força essa tarifa para... De um lado, forçar uma reindustrialização dos Estados Unidos, o que é difícil fazer só com tarifas, e de outro, desvalorizar o dólar para diminuir o déficit comercial e, ao mesmo tempo, frear o crescimento chinês. Então, é um pouquinho esse o cenário do ponto de vista econômico, né? Tá, mas do ponto de vista político estratégico, isso tem a ver com uma retomada do protagonismo americano e da supremacia do dólar no mundo, né? Exato. Do ponto de vista político, geopolítico, isso é o fim desse multilateralismo que veio ali pós-Segunda Guerra e a volta, quer dizer, eu não diria a volta porque a história ela não se repete ou se repete só como farsa. Como farsa. Eu diria não a volta, mas é um novo momento de uma política em que as grandes potências procuram exercer influência direta nos outros países, seja econômica, seja política, seja militar, abandonando a negociação e o multilateralismo, né? E nós no curso de economia aprendemos que mais comércio é sempre melhor que menos comércio, né? Exato. Parece-me que o Trump está, né, transgredindo a teoria econômica nesse sentido, né? Vários princípios da teoria. Assim. Porque os acordos comerciais, né, existentes, eles são resultado de décadas e de anos de negociação, sobretudo no âmbito da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio, que, vamos dizer assim, que baliza os termos dos acordos que são firmados entre os países exatamente para manter um certo equilíbrio, né? Agora, o que tem acontecido nos últimos 20 anos, mais especificamente, é uma dobradinha Estados Unidos-China, né, na qual a China produz, os Estados Unidos compra, os Estados Unidos paga e os chineses financiam os americanos, né? Então você tem aí uma relação bipolar, do ponto de vista econômico, que vinha se mantendo até então, né? Só que isso, por outro lado, significava aí uma perda de competitividade da indústria americana, sobretudo, porque houve aí uma descentralização dos insumos, né, da produção, da cadeia de valores e tal, e isso, logicamente, se deslocou para os países da Ásia. Tem alguns especialistas que dizem o seguinte, olha, o século XIX foi dos ingleses, já que você deu essa perspectiva histórica muito breve aí, né? O século XIX foi dos ingleses, o século XX dos americanos. Será o século XXI dos asiáticos, não? É o que dizem os especialistas. Né? Não sei se o Lucas compartilha dessa opinião. Mas... eu concordo. Eu acredito que acho que hoje é impactado muito forte, né? Os tigres asiáticos entraram muito no jogo, né? Eles têm essa tomada de decisão. Se a gente parar para pensar que o Japão contém uma carta de crédito gigantesca dos Estados Unidos, né? Principalmente do real estate deles, né? Então a gente tem um certo, né? Uma inflação, até uma economia própria, né, onde que
crédito, né? Esse, como você mesmo falou, professor, esse financiamento para os Estados Unidos. Então, é muito financiado por países asiáticos, né? Então, agora, vamos ver como que vai ser, né, agora. E sobretudo porque essa onda de liberalização vendida, né, pelos americanos, né, isso se inicia no governo de Ronald Reagan, né, em 1970, e com a Margaret Thatcher, né, a primeira-ministra inglesa, com esse movimento, né, de liberalização dos mercados, obviamente porque esses países são muito mais competitivos do que a média global, então, portanto, eles teriam um poder de fogo, um poder competitivo muito, muito maior. E isso, no tempo foi se modificando, porque surgiram novos players, né? O caso asiático, o Japão começa já nos anos 80, né? Como uma potência, uma força econômica importante. A China, ela vai ganhando mais protagonismo a partir dos anos 2000, né? Que já vem colhendo os frutos do que ela vinha fazendo já desde os anos 60, 70, né? Com a Revolução Chinesa lá, né? Com a Revolução Cultural. Enfim... E o cenário multilateral hoje está mudando, né? E o fato é que o mundo vinha já caminhando para o multilateralismo, né? E os americanos, os Estados Unidos e o dólar, de alguma maneira, perdendo, né, protagonismo gradativamente. O Trump resolveu dar um cavalo de pau no transatlântico aí, né? Exato. Veja, o poder do dólar vem do poder da economia americana. É o fato de que ela era a grande potência no pós-guerra que fez com que eles pudessem impor o dólar lá em Bretton Woods e aquela história toda. À medida em que a economia americana diminui seu tamanho relativo, embora ela tenha crescido, tenha se beneficiado também da globalização, ela diminui seu poder relativo, seu tamanho, porque outros cresceram. A Europa se reconstruiu, o Japão, a China. Esse século deve ser um século asiático, porque é onde está a inovação, população e tudo mais. É natural que o dólar diminua também a sua influência. E o Trump tem ajudado nesse sentido, porque ele cria insegurança para quem quer investir em dólar, né? Com essa tarifação meio sem critério, com ameaça de mexer no sistema financeiro, ele cria mais insegurança. A gente tem visto alguns investidores procurando diversificar a carteira. O normal o padrão anterior era, diante de uma crise, para onde você vai? Onde você vai se proteger? No dólar. Dólar. Hoje você vê alguma diversificação. Falou, diante da crise, para onde é que eu vou? Não, peraí, vou deixar um pouquinho aqui numa outra moeda, vou para o ouro, vou para não sei onde, para dar uma diversificada. Em função das incertezas criadas aí. O Lucas, você como estudante do curso de economia, né? Vocês estudantes, né? Como você tem percebido essas medidas do governo? Vocês discutem isso? Os alunos falam ou tem uma impressão? Qual é a impressão de vocês estudantes em torno disso? Primeira coisa, a palavra é incerteza. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o pensamento como vai estar. A economia americana sempre foi, sempre tem sido a principal, desde muito tempo. O dólar sempre baseou todos os mercados. E agora? Quem que vai fazer esse jogo, né? Vai ser a China? Tá, mas a China, né, ela precisa de um mercado, teoricamente, mais, né, não necessariamente estruturado, mas é mais aberto, mais... claro, né? Para ela passar confiança para o investidor, você precisava de um regime mais aberto, uma economia mais integrada. Como a economia americana tem. No entanto, o Trump tem jogado na direção oposta. Meu palpite é que ainda vamos ver o dólar continuar como a moeda de reserva do mundo por um bom tempo, mas é natural que ele vá diminuir a sua influência e que a moeda chinesa e outras moedas... vai ter que se acomodar ao novo patamar. Exato. Né? Vai ter que se acomodar ao novo patamar, porque o multilateralismo é uma realidade e, sobretudo, a soberania dos países. Né? Construída à luz dos organismos internacionais, né? Do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio. É só a gente observar a reação da Comunidade Econômica Europeia, dos países asiáticos, né, a política americana. Então, acho que está havendo aí um tensionamento, né, eu acho que um excesso de confiança. Eu acho que não é só uma medida translocada, né, como você bem disse, né, professor, existe um movimento de reindustrializar os Estados Unidos, houve uma precarização do trabalho, né, nesse processo todo de competição acelerado, né, que vem ocorrendo nos últimos anos.
Muitos países ricos terceirizaram, né, as suas matrizes de produção, seus insumos, então Sim. isso tem ficado na mão dos asiáticos, sobretudo, né, e que tem feito um bom serviço, inclusive, né. Sim. Vou pegar aqui o próprio Japão que a gente falou, a Coreia do Sul, né? Eu sempre falo com os alunos, né? A Coreia do Sul nos anos 70 não tinha Samsung, não tinha LG, não tinha Hyundai, né? E hoje é um país que tá, óbvio, é um país muito pequeno e tal, né? Mas pega a China, que é um país grande, mas também está causando aí um certo incômodo, né? Nessas grandes potências, né? Eu queria ir para uma... Eu preparei aqui um slidezinho que eu acho que era legal a gente colocar o Brasil nesse processo aí. Então, acho que a primeira parte do nosso bate-papo, eu quero entender um pouco o que é isso, as motivações envolvendo esse processo. Agora, é curiosa a justificativa do governo americano para impor as tarifas ao Brasil em particular, né? Lembrando que o tarifaço tem atingido aí mais de 180 países no mundo. Sim. E é mais ou menos o seguinte, primeiro eu te condeno, depois você me prova que você é inocente. Né? É um pouco essa estratégia do governo americano com todos os países do mundo. E os países do mundo estão, cada qual, né, acionando suas diplomacias e buscando negociar com o governo americano, né, pontualmente. Certamente os setores internos dos Estados Unidos também, os setores econômicos, estão pressionando o governo americano para ceder, porque evidentemente eles vão pagar mais caro no café, vão pagar mais caro no suco, vão pagar mais caro no avião, etc. Né? Aliás, tem ali a participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras. Se você pegar produtos acabados, produtos de valor agregado, são os setores mais atingidos, inclusive. Né? Isso aí, óbvio, né? é um risco para o Brasil, lógico. Eu exporto para os Estados Unidos 60% das aeronaves que eu produzo, né? No caso a Embraer, mas agora não vou produzir ou vou exportar menos, porque agora tem a tarifação, vai entrar mais caro o avião lá, e aí a empresa americana não vai comprar o avião da Embraer, vai comprar o avião talvez da Boeing, por exemplo. Para a audiência entender um pouco o que nós estamos falando aqui. Né? Por outro lado, isso vai forçar a Embraer, o governo brasileiro, a buscar outros canais de comércio, outros canais de comunicação para tentar, né, vamos dizer assim, diversificar e desovar essa produção. A Embraer não vai parar de produzir, mas você vai ter ali, eventualmente, no curto prazo, um excesso de oferta que vai atingir preço. Então, nós poderíamos entrar num processo aí de curto prazo de deflacionamento, né, de queda de preços em razão desse excesso de oferta interno. Agora, mas eu queria só voltar à questão da justificativa, né? Porque a justificativa do governo americano, quando enviou a carta ao governo brasileiro, era de que, fora as questões políticas, de motivação política, mas o que nos interessa efetivamente, que é a questão econômica, é de que há uma relação desbalanceada, né, um prejuízo, né, às relações comerciais americanas e, portanto, se justificaria essas sobretaxas. No entanto, né, observando o saldo comercial, né, entre Brasil e Estados Unidos nos últimos 10, 15 anos, nós estamos falando aí de um déficit de 450 bilhões de reais para o Brasil, né, favorável aos Estados Unidos, porque eles têm superávit conosco, né? Então, assim, não parece ser razoável, né, essa política de tarifação. O que justificaria no fundo, essa tarifação, considerando que há uma relação comercial aí favorável entre esses dois países? Eu tenho para mim que tem a ver com esse reposicionamento estratégico dos Estados Unidos. E eles estão olhando para a América Latina e falando, bom, eu vou fazer da América Latina aquilo que me interessa mais, né? Então eles querem acesso a alguns mercados que o Brasil não oferecia, tipo o etanol. Eles querem proteger algumas indústrias americanas, como a mais ligada à siderurgia, por aí vai, mas querem nos dominar politicamente, né? É um pouco isso. Minha leitura que vai mais pela geopolítica, porque se eles têm um superávit conosco, realmente por que tarifar? Não é isso? A não ser um ou outro setor estratégico. Eles até abriram mão das tarifas assim para aviões, para suco de laranja, diminuíram as tarifas, não abriram mão, diminuíram. Né? A Embraer, por exemplo, anunciou que pode passar a produzir aviões em território americano, o que é o objetivo dele, de reindustrializar. Né? De proteção, né? Exato. Então tem alguns efeitos assim econômicos que vão no sentido do que era desejado por ele. Mas como aqui as coisas se misturaram com a política, fica a sensação de que é bastante uma questão geopolítica, uma questão de dizer, olha, América Latina, nós vamos comandar daqui para frente
as decisões por aí. E nós temos coisas que os interessam para além dos setores econômicos, para além do mercado consumidor. A gente tem água, a gente tem energia, isso interessa. A gente tem terras raras, a gente tem petróleo, né? Coisas que interessam. Que, aliás, as terras raras, o Brasil hoje é o terceiro país do mundo com uma reserva, né, de terras raras, cujos minerais são utilizados na produção de eletroeletrônicos, né, chips, tablets e baterias, etc. Semicondutores, baterias, né, e etc. Então eu tenho uma razão geopolítica, né, uma razão mais política do que econômica, Exato. sobretudo aí nessas decisões, né? E chama atenção, né, uma certa imposição, né, e um desrespeito à soberania dos países, né? É como você tratar um outro país, né, sem respeitar o seu poder de decisão, né? Como é que você está vendo isso? Como é que, Lucas, vocês, não sei se vocês debatem isso, vocês estudantes estão discutindo isso, pelo menos eu tenho certeza que na sala de aula os professores devem provocá-los com alguma coisa nesse sentido, Sim. né? Como voltamos ao começo do semestre agora, né, nós tivemos pouco tempo para essa discussão, mas em tese algumas discussões foram abertas durante o período de férias, né? Então eu tive essa conversa com a minha namorada. Só que é um exemplo muito clássico que assim de qual que é o impacto, qual que é a relação de impacto direto no brasileiro. Como que nós vamos sentir isso no nosso bolso? Que é basicamente a pergunta que a gente sempre vai querer fazer, né? A gente não está misturado com as empresas necessariamente no dia a dia, mas a gente compra produtos, a gente compra serviços. Então, se a gente imaginar que, por exemplo, uma empresa de serviço de streaming, por exemplo, vai ficar mais caro exatamente por causa dessa tarifa, mas é uma tarifa que não deveria ser só de exportação? Mas será que vai ser impactada ou não? Qual que é a nossa certeza do que vai ser? Como que vai ser afetado o nosso bolso? Eu tenho a impressão assim, se ficássemos só no tarifaço, o impacto para o Brasil seria pequeno, relativamente pequeno. Seria setorial, você vai atingir o aço, você vai atingir os aviões, o suco de laranja, alguns produtos semi-acabados, o ABC exporta peças automotivas e tal. Sim. Se atingir esses setores, mas seria em relação ao tamanho do PIB, seria um impacto limitado se ficasse só na tarifa, né? Sim. É que veio junto com esse aspecto político e eu acho que isso é o que mais a mim causa apreensão, é essa influência na soberania que, não sei, talvez o Brasil, por ter uma política hoje muito dividida, eles enxerguem a oportunidade de voltar a ter um presidente que os apoie, que seja favorável a eles. Aliás, saiu uma pesquisa Quest ontem, e uma pesquisa ampla, né, com entrevistando mais de 12 mil brasileiros para captar desses brasileiros a percepção deles a respeito das medidas do Trump, né? E a maioria da população brasileira entende, pelo menos segundo a pesquisa, de que essas medidas do tarifaço elas prejudicam o país. Perfeito. E que as justificativas dadas pelo governo americano não são razoáveis, né? Ou seja, parece-me que o brasileiro está conseguindo entender um pouco, pelo menos na sua maioria, a repercussão disso, ou seja, né, porque há um grupo, né, que pensa que o tarifaço é resultado de uma displicência do governo brasileiro, por o que me parece nonsense, sem muito sentido. Mas a pesquisa ela sinaliza um pouco nessa direção, né? Tem um incômodo, naturalmente, né, dos Estados Unidos em particular, com a expansão do BRICS, por exemplo, né, desse grupo de países aí que do Sul, do Cone Sul, que envolve aí Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que estão se agregando aí ao BRICS, né? E aí nós estamos caminhando para esse fortalecimento desse multilateralismo que está causando uma queda de braço, né, entre potências. Eu tive dando uma olhada com mais detalhe nas informações recentes sobre as tarifações. Por exemplo, o governo americano impôs tarifas de 125% aos chineses, de 25% aos japoneses, de 25% aos países europeus. Então foi de maneira muito generalizada. E todos os países estão reagindo, né, de alguma maneira, estão reagindo. Nesse cenário, você acha que nessa queda de braço, esse movimento dos países
estabelecendo ou fortalecendo relações multilaterais, né? Vou pegar um exemplo aqui. Recentemente, China, Coreia do Sul e Japão se reuniram para discutir os efeitos do tarifaço e de que maneira esses países podem cooperar entre si. Ou seja, se antes eu vendia para você, agora você está tarifando meu produto, eu não vendo mais para você, vendo para o Lucas. E o Lucas está sendo tarifado por você, agora vende para mim. Quer dizer, é um jogo que, no fundo me parece, né, que prejudica os Estados Unidos no limite. Sim. Exceto se a produtividade da indústria americana, comparativamente à produtividade desses 3 países, por exemplo, do Brasil, for muito maior. Ao ponto de conseguir competir com esses países, por exemplo, mesmo com tarifa mais alta. O que não me parece muito razoável, né? Não sei se eu queria ouvir-os a respeito disso. O que vocês estão pensando? Aí estou BRICS no jogo aí, né? Tem multilateralismo. Isso, acho que você tocou no ponto central que estava faltando aparecer aqui na conversa, que é a questão do BRICS, né? O BRICS, ele, em relação a outros blocos econômicos, ele ainda estava engatinhando, ainda está engatinhando, não estava, né? Está engatinhando. Eu espero que, como reação ao tarifaço, que o BRICS se aprofunde efetivamente. Mas ele já incomodava aos Estados Unidos porque o BRICS é a China, né? Vamos lá, o BRICS é a China. A China é a maior parte do BRICS, é a maior potência ali dentro. Quem tem potência, tecnologia, dinheiro e por outro e é o maior parceiro comercial do Brasil. E é o maior parceiro comercial do Brasil, vai ser o maior parceiro comercial de muitos outros daqueles países e estava levando para dentro do BRICS, por exemplo, a Arábia Saudita, que tradicionalmente é um parceiro dos americanos. Convidou a Argentina, que não foi, se não me engano, mas outros países entraram também ali no BRICS. Então, essa união do Sul global, né, contra ou em reação ao tarifaço, a meu juízo, seria muito bem-vinda. Eu tenho dúvidas do quanto a gente consegue enfrentar o poderio americano. Né? Até que ponto a gente consegue fazer frente a eles, até que ponto a China vai estar comprometida em nos ajudar, eu acho que economicamente bastante. No mesmo dia em que o Trump anunciou o tarifaço, os chineses cadastraram 183 cafeicultores brasileiros para começarem a exportar para a China. Então são sinais, né? São sinais de que o Sul global pode, de repente, oferecer uma alternativa para o Brasil, que eu acho que a gente deve buscar. Se vai ser suficiente e se a gente vai conseguir enfrentar o poder americano, isso o tempo vai dizer, né? E a questão interna, né? Uma curiosidade, eu observo uma impressão que eu tenho de que o agronegócio brasileiro tem uma reação muito negativa em torno das respostas que o Brasil tem dado, de alguma forma. Há uma politização exagerada nessas relações econômicas, nas relações comerciais? Olha, da parte do Brasil, a gente tem dado respostas muito centradas, muito focadas no aspecto econômico. Tem uma ou outra declaração mais forte, mas é absolutamente natural, humano, nada... Do ponto de vista prático das ações que o Brasil tomou, das reações que o Brasil tomou, o que a gente fez? A gente foi reclamar dentro da Organização Mundial do Comércio, que é onde, tradicionalmente, a gente fazia queixas. A gente não usou a lei de reciprocidade, a gente não aumentou tarifas em contrapartida, a gente criou um fundo para financiar as empresas que vão perder com o tarifaço. A gente não impediu empresas americanas de vender aqui, então a nossa reação tem sido bastante... equilibrada nesse sentido. Diplomática, né? Como o Brasil sempre teve também essa linha, né? Exato, é uma relação do ponto de vista econômico bem centrada. Aliás, né? você fez referência à lei de reciprocidade, né, para a audiência entender, né? A lei de reciprocidade foi aprovada pelo Congresso Nacional recentemente em resposta, né, a essas ações do tarifaço norte-americano, né, que exatamente permitiu ao governo brasileiro, né, tomar medidas, né, equivalentes ou proporcionais às medidas impostas aí pelo governo americano. Né? E a gente está numa situação em que são eles que vão dizer se eles querem negociar e quando eles querem negociar. O momento em que eles vão sentar à mesa conosco vai ser eles, não é a nossa... Né? Não adianta chegar lá com o pires na mão, se ajoelhando, não é assim. Aliás, houve uma reunião com o secretário do Tesouro americano cancelada, né? Com o ministro da Fazenda brasileiro, né? Exato. Que é uma coisa deselegante, né? Mas enfim, e que mostra, inclusive, a indisposição, né, do governo americano, talvez, em sentar e negociar.
Mas eu tenho comigo que a realidade vai se impor de alguma forma, né? Porque quando você pega um país que exporta 40 bilhões de dólares, né, dos Estados Unidos e vice-versa, nós estamos falando de um fluxo de comércio aqui de 80, 85 bilhões de dólares. Se a gente pegar isso, nós estamos falando de 400 bilhões de reais, 450 bilhões de reais. Então você tem muita atividade econômica em jogo, né? Muitos interesses aí econômicos em jogo, né? Então, de alguma forma, isso explica por que houve ali uma flexibilização nesse processo de negociação que foi iniciado pelo Brasil, foi provocado pelo Brasil, de 800 produtos, 700, um pouco mais de 700 produtos, né, que ficaram de fora, né, desse chamado tarifaço, né? Agora, eu queria ainda, um pouco nessa linha, a gente está falando de BRICS, né? A gente tem alguns minutos ainda, falar um pouco dessa moeda, né? Da moeda que pode ser utilizada aí pelos países do BRICS, que aliás já existe, inclusive, né? Algumas transações já estão sendo feitas em moeda dos países, né? Até que ponto isso também representa um risco ao uso do dólar, ou até que ponto isso é uma razão fundamental para essas ações de retaliação comercial dos americanos? Eu acho que não é em volume significativo para ameaçar a hegemonia do dólar, né? Então, é mais um elemento que leva o Trump, que o Trump usa como justificativa, mas não é essencialmente isso que abala a economia americana hoje, né? Eu tenho até uma pergunta sobre, não necessariamente sobre a moeda, mas eu perguntaria sobre dois players e, se duvidar, até um terceiro player, né, nessa moeda, que seria a Rússia e a Índia. Eu acho que esses são dois países que a gente tem que analisar e pensar, porque se a gente para analisar, a Índia, segunda maior população do mundo também, mão de obra específica, mão de obra bem produzida, né, bem com qualidade, qualificada, né, e a Rússia a gente tem uma certa, né, poxa, e na guerra, e não sai, e vai e volta, a gente não sabe como que fica, qual que é a reação, então a gente tem uma comercialização com a China, que é o nosso principal player, o nosso principal parceiro comercial, e dois parceiros comerciais que a gente entende como sendo duas potências absurdas para esse BRICS. E como que eles impactam dentro dessa moeda? Qual que é a relação do Brasil com eles nessa moeda? O que eu acho que vai estabelecer a relação, né, e o uso de moedas recíprocas é o volume de comércio entre os dois países. Como o Brasil tem hoje um fluxo de comércio de 200 bilhões com a China, estou falando aqui, estou pegando 100 que a gente exporta, né, e 100 que a gente importa, estou arredondando os números aqui, não chega a ser, está em torno acho que de 90 bilhões mais ou menos, hoje as exportações brasileiras para a China. É isso que determina. Então, se eu vendo 90 bilhões para você e você vende 90 bilhões para mim, né, nós podemos criar uma câmara de compensação em que eu pago na minha moeda e você paga na sua. Acabou. Né? A gente não precisa de uma terceira moeda, porque hoje você tem custo de transação com isso. Você tem os grandes grupos econômicos financeiros americanos, né, o sistema SWIFT, por exemplo, que é uma câmara de compensação global, que faz esse tipo de operação e que cobra. Então, você tem custos a intermediários. Né? Então, a ideia de você fazer essas transações diretas entre países, você diminui o custo de transação, o que beneficia os países. Então, o que vai determinar o uso dessas moedas nesses países é exatamente o volume de negócio que eles estabelecem entre eles. Né? Perfeito. E com o crescimento asiático, deve ser um século asiático, a tendência é que outras moedas cresçam em relação ao dólar. Mas hoje, nesse instante, é que ainda não ameaça o dólar. Tá? Virá ameaçar provavelmente. Vai acontecer, eu acho, mas ainda precisa... Tempo, né? Tempo e muita negociação. E muita negociação, muito acordo, muito comércio para essa coisa. É a discussão da moeda comum no Cone Sul, na América Latina, né? É a nossa zona do euro, nossa zona latina, né? Poderia dizer, né? Que é um grande desafio, né? Como é que você vai coordenar, né, ali a política econômica de 16 países, né? É uma coisa muito complicada. Você tem a questão da língua, né? Ainda que não seja um grande problema, porque na Europa você tem também uma diferença de língua ali, né? Você tem o português, tem o alemão, tem o grego, o italiano, o francês. E, no entanto, isso não impediu ali a formação né, da zona do euro. Então, nós podemos ter aqui uma zona do Merco, né? Do Mercosul, né? Eu fico dando nome para essas coisas aí, né? Que não seria uma barbaridade, seria uma coisa também importante, né? O Brasil, eu diria assim, né? Se nós encampássemos a ideia de uma moeda comum aqui na América Latina, nós seríamos a Alemanha, né? Desse
desse mercado latino-americano, aqui, né? Dessa nova moeda, né? Porque nós somos 50% do PIB latino-americano, né? E isso daí, de alguma maneira, poderia fortalecer mais ainda os laços, né? E os laços entre os países, fortaleceria a América Latina ainda, daria mais força política para ela negociar nos fóruns internacionais. O caso, por exemplo, do acordo Brasil, Mercosul e União Europeia, ganhou aí um novo patamar, né, de negociação, está mais acelerada, né, a negociação, exatamente porque o Trump ele deu uma empurradinha, deu uma ajuda aí nesse processo, né, de acelerar essas parcerias, né? Mas para a gente finalizar aqui, eu acho que vale a pena falar sobre essa questão da moeda comum aqui na América Latina. A gente fala muito pouco sobre isso, ou quase nada. Não falamos sobre isso. O que você pensa dessa ideia? O mundo estava caminhando nessa direção aí, um mundo mais multipolar, com a formação de blocos regionais, né? E aí os blocos regionais se beneficiariam de usar uma moeda comum, desde que alinhassem suas políticas fiscais, monetárias e regras bancárias e etc. Tudo isso a gente aprendeu com a Europa, porque eles passaram por crises durante esse período e aí precisaram alinhar essas políticas todas. Então a gente já partiria de algum aprendizado. Tenderíamos a nos beneficiar, sim, tá? Agora, é esse mundo que o Trump, em particular, está querendo mudar. Ele falou, olha, eu não quero esse mundo de blocos regionais, de multilateralismo, eu quero um mundo em que eu, potência, América Latina é minha área de influência, a Ásia fica lá com a China ou com a Rússia, enfim. E a Europa também, ele tem muita influência. Ele não quer saber muito desses blocos regionais. Então a gente está nesse momento de embate. É um momento histórico, de certo ponto de vista, é interessante você ver esse momento acontecer diante dos olhos. Nós tivemos ali as crises dos anos 70, dos anos 80, né? Tivemos derrubado o Muro de Berlim, né? Foi um marco, né, da história da humanidade. E também acho que tivemos a crise de 2008, que foi um evento importante, né? Depois o evento pandêmico, né, de 2020. E aí, enfim, como diz, né, o Antônio Jobim, né, o músico, né, falecido, dizia que o Brasil não é para principiantes, né? Eu já estou começando a achar que o mundo não é para principiantes, né? Não. Muito bem, gente. Bom, nós estamos caminhando para o final aqui. Eu queria, então, agradecer ao professor Lúcio, agradecer ao Lucas por estar aqui conosco. Eu gostaria que vocês dessem aí uma fala final aí para a gente encerrar o nosso programa. Vai lá, Lucas. Poxa, aí me pegou de surpresa. Bom, mas acho que, imaginando que esse final, esse contexto todo, acho que acredito que agradecer a todos vocês por permitir isso e também agradecer por uma questão de debater isso também. Acho que isso é importante para todos os alunos, isso é importante para toda a universidade e agradecer até a próxima vez aí. Legal, Lucas. Nós que agradecemos por você estar aqui conosco, né, e compartilhar com a gente aqui essa discussão. Muito obrigado pela presença, professor Lúcio. É isso. Eu agradeço também o bate-papo gostoso. A gente podia ficar horas aqui explorando esses assuntos, mas creio que tenha sido... Aliás, né, fazer um convite, nós estamos realizando aí o nosso encontro com amigos economistas, né, o Café com Amigos Economistas, do qual os estudantes podem comparecer, inclusive podem participar, né? São eventos que nós realizamos uma vez por mês, né? Cada sábado do mês, para poder bater esse papo aqui de uma maneira mais despojada. Então fica o convite para todos aqui da audiência. E, mais uma vez, agradecemos aqui pela sua presença e já deixamos aqui o convite para a próxima edição do GNC. Um abraço e até mais.